foram incontáveis vezes que eu ouvi as notícias nem sempre tão felizes através da voz dela, o que me tranquilizava imensamente quando eu chegava super cansada do trabalho e ligava lá no único telejornal que eu conseguia assistir e ouvia as notícias através dela. Ela é um ícone do jornalismo brasileiro, tem 26 anos de experiência, passou aí por Globo News, temos um anúncio que está voltando para a TV, o que é uma notícia maravilhosa, é treinadora, é comunicadora e tomou a decisão bold de mudar um pouco seu modelo de atuação e hoje ela fala sobre tecnologia num videocast maravilhoso chamado Tecnotalks. Então, aproveitem cada minuto desse conteúdo, porque eu tenho a honra e o privilégio de receber aqui Cristiane Pelágio. Nada. Cíntia, muito obrigada. Gente, depois dessa apresentação, o que dizer, né? Boa tarde, VTEX Day. Aí sim, estamos no palco Insights for Today e a nossa ideia é exatamente tudo isso que vocês ouvem falar de tecnologia e inovação, a gente colocar no chão, para todo mundo entender o que já está acontecendo, as inovações que já estão mudando o mundo, as tecnologias que fazem parte e que podem ajudar as mais diferentes empresas dos mais diferentes segmentos. Eu tenho o prazer gigantesco de anunciar para vocês que esse painel será gravado também pelo nosso podcast, pela produtora onde a gente faz o nosso podcast, que é a Compasso, e vai se transformar num podcast que depois todos vocês poderão assistir, o Tecnotalk por Cris Pelágio. Eu tenho o prazer, a honra imensa de chamar aqui ao palco a minha sócia no Tecnotalk, que é a diretora de criação do nosso videocast, uma super especialista também em inteligência artificial generativa, Fabiana Raulino. Suba ao palco, por favor. Obrigada, Fabi. Boa tarde. Qualquer pessoa parece menos potente, mais lenta depois de Cristiane Pelágio. Não, vocês vão ver a potência dessas duas que estarão no palco comigo hoje e depois também no podcast. Uma honra imensa também de convidar Gisele Santos, empreendedora, LinkedIn Top Voice e grande especialista em inteligência artificial generativa. Boa tarde, prazer, boa tarde. Gi. Prazer estar com vocês aqui. Uma delícia estar aqui com elas. E, gente, olha, já vou começar a contar para vocês, antes de sentar, uma super coincidência ou não, porque eu não acredito nisso, mas quando a gente estava bolando, quando o VTEX me convidou para fazer esse talk aqui para vocês, eu sentei com a Fabi, claro, vou chamar a Fabi para estar aqui com a gente. E aí, Fabi, quem que a gente vai chamar? A primeira pessoa que ela pensou, Gisele Santos. E aí, a gente estava aqui nesse mesmo lugar, o meu marido está aqui, meu marido lembrou que estivemos com a Gisele nesse lugar, no VidCon, que foi incrível. De novo, estamos juntas aqui nesse mesmo lugar. Uma delícia. Vamos, então, começar aqui o nosso talk. A gente depois vai abrir para perguntas de vocês. Então, enquanto nós estivermos conversando, vocês já podem ir pensando, anotando, porque é muito importante responder as dúvidas de vocês também. Muito obrigada. Prazer gigantesco ter vocês aqui comigo. A honra é toda nossa aqui. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês. Vamos direto, eu abri falando que a gente vai trazer todas essas conversas para a Terra. Vamos aterrar. Então, minha primeira pergunta para vocês duas, vamos começar pela Gi, que está aqui mais perto. Quais são as 3 inovações que já estão mudando o mundo hoje? Bom, eu não vou começar pela mais óbvia, que acho que todo mundo já espera que seja falada. Eu acho que a gente pode falar da internet das coisas, né? Então, hoje em dia já está acontecendo, a gente, quando fala de pagamento invisível, né? Você passa por uma catraca ali e já faz o seu pagamento. Acho que essa é uma. Uma outra que também já está acontecendo são as tecnologias de voice first, né? De voz. Então,
e elas são utilizadas por pessoas de todas as idades, então hoje isso já está muito mais comum também, você acessar aparelhos, contas através da sua voz. E a terceira, eu acho que é aquela que todo mundo espera que seja falada, a inteligência artificial, que está no nosso bolso, está na nossa roupa, enfim, está em tudo que é lugar. Fabi, quero te ouvir também. E claro que a gente vai puxar um pouco para a questão da inteligência artificial generativa, porque, como todo mundo sabe, é a maior revolução dos últimos 50 anos, se não a maior da história. Só que ninguém sabe. Se alguém disser para vocês, eu sei, daqui a 5 anos ou daqui a 10 anos, onde estaremos com isso? É mentira. Ninguém tem como afirmar. Mas é claro que nós vamos nos aprofundar nisso, porque é algo sobre o qual já está fazendo toda a diferença na vida da gente. Então, Fabi, queria te ouvir, por favor, na sua opinião, essas 3 grandes inovações que já estão mudando o nosso mundo. Eu vou começar pelo que elas causam, para depois falar um nome. Primeiro, o alcance. Seres humanos sempre quiseram sua permanência e o alcance das suas ideias. Então, lá atrás, a gente começou a padronizar coisas. O livro é uma padronização, eu vou escrever e eu quero que isso tenha alcance. A inteligência artificial generativa, ela faz esse alcance chegar de forma personalizada e não padronizada. Eu quero que a minha experiência de compra seja única. Eu quero falar do meu jeito, com a minha presença, com o meu contexto, e eu quero que aquilo seja personalizado para mim, e não padronizado para que eu tenha que me adaptar, eu tenha que perdoar, eu tenha que fazer vários cliques e achar alguma coisa. Então, a primeira e a segunda. Quando a gente fala de storefront, quando a gente fala de vitrine, que a VTEX fala muito sobre isso, a experiência do usuário, gente, o tempo está sendo a nossa maior commodity, é o maior recurso, não é? Então, hoje a gente não quer perder tempo nem no clique. Então, o storefront, o design da experiência dos usuários, a gente poder digitar com a nossa palavra-chave e a plataforma saber o que você quer com aquilo, os sinônimos daquilo. Então, esse design de experiências com a questão da interface também. E como a gente está falando de e-commerce, claro, blockchain, nós termos mais segurança de dados. Se a gente não paga por um produto, o produto somos nós. Então, com tantas plataformas, o que mais a gente quer é integração. Então, eu acho que também nós estamos na era da integração. Antes eram muitas plataformas fazendo coisas diferentes. A gente se perdia em controle de estoque, controle de clientes. E agora não, agora está tudo cada vez mais integrado. Exatamente, esses ecossistemas conectados, né? E estamos vivendo também uma era aí de super ciclos. A gente viu muito a Amy Webb, né, futurista, falando no South by Southwest sobre isso. Essa questão antigamente era uma tecnologia de cada vez. Agora são todas as tecnologias juntas e misturadas. E isso que faz com que haja essa alta escalabilidade. Exato. Então, o que eu quero já passar para você, Gi, é exatamente dentro de algo que a Fabi trouxe, da personalização pela IA, mas em alta escala. Eu acho que a IA, ela traz essa capacidade nata de velocidade e de quantidade, né? Então, a leitura de dados, a organização, você poder ter silos de dados ali, a IA ela te permite fazer isso de forma muito eficaz, né? Com uma taxa mínima ali de risco de erros, né? E de impacto. Então, acho que a inteligência artificial ela vem com esse papel de trazer essa rapidez e essa eficiência, porém, sem pensar, né? Eu acho que é super importante, as pessoas falam, mas a IA, já estamos na geral. Não, não estamos. Então, eu acho que é uma coisa muito mais computacional mesmo, de velocidade e escala. Fabi, queria te ouvir também sobre isso. Puxa, Cris, essa pergunta é a pergunta de 1 milhão, né? Perfeito. Acho que hoje, quando a gente está falando de IA generativa, primeiro, nós somos muito da parte tecnológica, né? Eu faço doutorado nisso. No Tecnotalk, a gente leva pessoas para falarem sobre isso. A aplicação é você pegar
por exemplo, esses grandes modelos de linguagem e levar a API, a aplicação, o software disso, para dentro do seu projeto. E dependendo do seu apetite, do que você quer alcançar com isso. Só que hoje, com essa Big Data, com essa quantidade enorme de dados, de novo, nós produzimos dados padronizados por muito e muito tempo. Então, o que a gente está percebendo também é que a IA está trazendo alguns vieses que trazem para a gente também a luz da diversidade, a necessidade de times mais diversos treinando a máquina lá atrás. Porque senão, a experiência das pessoas vai cobrir só alguns contextos, dos mais privilegiados. Então, quando a gente fala que todo mundo importa, todo mundo importa. Hoje eu cheguei aqui mais cedo, tem o pessoal ali do som, Renê, os meninos ali, o Francis, que é da segurança. Quando a gente trata pelo nome, essas pessoas se tornam especiais para nós e nós nos tornamos especiais para elas. A confiabilidade do relacionamento. Então, quando a gente coloca inteligência artificial, ela precisa vir para que a pessoa lá na ponta, lá distante, perceba que você está despendendo tempo para ela. Está sabendo quem ela é, a personalização do gosto. E isso faz com que o relacionamento com a marca fique mais forte. Eu acho, só complementando aqui... À vontade, por favor. É um bate-papo entre amigas aqui. O que a Fabi falou, eu acho que essa questão tem uma questão da democratização dos saberes, né? Dos conhecimentos. E quando a gente fala em dados, geralmente as pessoas associam muito a números. Mas a gente hoje em dia... né? Nosso corpo são vários dados, nossa voz, nosso olhar para onde os hotspots de tela. Então, quando você fala de escala de dados, a gente também está falando, né, dos dados biométricos, daquilo que a gente traz para as lojas, né, a nossa voz, quando a gente usa um equipamento de voice first. Então, isso não se associa somente a números, né? Esses dados eles são bem mais amplos. Então, é importante a gente trazer essa discussão. Amiga! Essa questão da democratização e também do acesso a todas as pessoas a essa informação é super importante, né? E eu lembrei, né, de quando a gente falou das tecnologias mais impactantes, tem as tecnologias imersivas também. Exato. Então, hoje, a gente poder fazer uma simulação de como é uma roupa no nosso corpo, de o que é mais acessível para a gente, isso também é um super salto, né? Então, falando exatamente dessa questão de tecnologias que sejam acessíveis a empresas de todos os segmentos e todos os tamanhos. O que vocês destacariam aqui para a gente, pensando que a gente está num evento, claro, de e-commerce. Uhum. Então, o que a gente pode destacar de mais importante, independentemente do tamanho que seja a sua empresa e até do segmento onde ela atue? Eu diria a computação na nuvem, né? Ela permitiu que a infraestrutura de TI, por exemplo, ela seja mais escalável, né? E ela cabe em todo tipo de comércio e para todas as pessoas. Você não precisa mais daqueles servidores enormes, com ar-condicionado. Enfim, hoje em dia você consegue fazer um trabalho muito mais rápido por conta dessa computação nas nuvens. Então, acho que para mim seria o top 1 ali. A Gi passou na frente e não tem como não complementar na mesma linha. A computação em nuvem, ela democratiza, porque é muito caro o servidor. Muito. Então, hoje, nós temos usos de grandes plataformas, como a Amazon Web Services, por exemplo, e a gente consegue jogar esses dados para algum lugar e ter acesso a muita coisa que antes a gente precisaria de muito recurso financeiro. Nós vemos grandes dados e estatísticas falando sobre empresas que começam e quebram antes de 3 anos. Nós temos essa estatística durando desde que eu era pequena. Tem essa estatística sempre, não é? Por que quebra? Porque acontece alguma coisa no meio do caminho que eu não consegui antecipar. Não é? Eu precisava conhecer alguém que faz, porque isso é um recurso. Não é tudo que a gente resolve com dinheiro. Eu resolvo com parceria, com tempo, com estudo. Então, antes, para ter acesso a Cris Pelágio, grandes estúdios. Hoje nós estamos aqui com o celular, fazendo uma captação com um nível de qualidade maior.
Hoje nós somos creators. Nós criamos conteúdo em qualquer lugar, de qualquer jeito. Então, essas tecnologias que vieram para o nosso bolso à distância de um clique, eu não carrego mais agenda para lá, eu não carrego mais máquina fotográfica para cá. Está tudo no mesmo canal. E democrático. Então, hoje, se eu sou uma comerciante que está começando, tem plataformas gratuitas para eu fazer o meu design. Porque não é um lugar que eu consigo colocar recurso financeiro agora, mas eu consigo colocar o meu recurso de criatividade. E depois eu cresço um pouquinho, eu posso ir no YouTube, descobrir como alguém está fazendo outra coisa. Então eu acho que hoje o acesso a outros recursos, essa economia criativa, eu acho que isso também facilita para que empresas grandes, empresas pequenas, tenham acesso às mesmas coisas que todo grande mercado precisa ter para poder ter escalabilidade. Vamos falar de omnichannel, essa questão de multicanais, multicanalidade. A gente viu o painel antes do nosso, eles já trouxeram isso. É impossível a gente não trazer esse assunto aqui para vocês. Qual é a importância, na opinião de vocês, dessa comunicação multicanal? Quer começar? Eu acho que isso é uma expectativa. Tá pedindo para ela começar antes, para onde dizer, a Xi já falou. Eu acho que isso é uma expectativa muito inerente ao ser humano, né? De você querer e esperar uma integração na vida, né? E isso acontece hoje em dia, você tem essa expectativa no comércio, por exemplo. Um exemplo disso em lojas é o click to collect, né? Então, hoje em dia, se eu vi ali, adorei a calça da Cris, eu vou lá, vou com um clique, eu vou comprar, mas eu não vou esperar essa calça chegar. Eu vou ali, vou para a loja, assim que sair daqui, já levo a minha calça. Então, essa expectativa que esteja tudo integrado e que eu não tenha que esperar por essa integração, né? Ah, você vai ter que esperar 2 dias, 3 dias. Então, acho que isso é muito importante. Magnífico. Eu acho que cada pessoa tem uma preferência e um tipo diferente de acesso. Então, quando eu coloco diversos canais e uma pluralidade da minha própria marca, então eu sou essa marca, mas para esse tipo de cliente eu me posiciono assim, porque aquelas pessoas precisam de signos, simbologias e linguagens que elas saibam que aquilo é para elas. Então, uma marca, às vezes, ela precisa se adaptar para em cada canal, naquele canal, ela se manifestar de uma forma para que as pessoas saibam que isso é para elas. É praticamente ser uma persona diferente em cada um desses canais? É isso. Porque, Cris, durante tanto tempo, a gente recebeu ligação padrão, não é? Você atende e é padrão. Padroniza tanto que vai para uma ligação. Se isso enche o saco, você perde a sua audiência. Você perde o alcance. Então, as pessoas não querem falar com máquinas. A não ser que essas máquinas sejam humanizadas a ponto dessa linguagem encontrar a pessoa. Então, quando eu tenho esse acesso, quando alguém entra em contato comigo, eu não quero uma má experiência. Eu quero uma boa experiência. Então, acho que esse que é o pulo do gato, né? E é também um aceno à acessibilidade e inclusão, né? Então, foi o que você falou. Você pode ser atendido de maneiras diferentes, pessoas diferentes podem ser atendidas da maneira que elas esperam, né? Então, sem ser... Acho que é uma maneira de você pensar pessoas. Você falou da persona, né? Então, ser omnichannel é pensar pessoas diferentes para momentos diferentes. Eu vou juntar isso que a Gi trouxe com algo que a Fabi já tinha trazido antes, que é exatamente essa questão da diversidade, da pluralidade. Somos 3 mulheres aqui no palco, evidentemente que a gente não poderia deixar de abordar esse tema. Até porque estamos falando de tecnologia e de inovação e todo mundo aqui sabe muito bem que é impossível inovar sem diversidade. Concordam? Muito, na verdade, eu acho que quem me conhece sabe que essa é uma das minhas maiores lutas e falas sobre diversidade, porque é o que eu falei, as pessoas precisam ser pensadas e a gente precisa sentir algumas ausências, principalmente na criação de novas tecnologias. Quando a gente fala de inteligência artificial, quem são essas pessoas, né, que estão pensando a inteligência artificial e quais são aquelas pessoas que não estão aparecendo ou estão aparecendo de maneira
muitas vezes enviesadas, né? Então, isso é super importante que você tenha times diversos. E quando a gente fala diversos, a gente está falando de todo tipo de diversidade. A gente está falando etária, cognitiva, racial, étnica, porque senão não funciona, é mais do mesmo, né? São as mesmas cabeças pensando dentro das mesmas bolhas, produzindo as mesmas tecnologias. E entra ano, sai ano, a gente vai para os mesmos lugares e está todo mundo até usando as mesmas frases, né? Então... Fabi, antes de você responder, é que me veio aqui algo na cabeça que eu falo com muita frequência e queria passar aqui para as pessoas também. Sabe, antigamente tinha muito aquela história, nossa, eu adoro trabalhar com a Fabi, porque eu olho para a Fabi e eu sei, ela sabe o que eu estou pensando, só com o meu olhar. Gente, desculpa, isso é péssimo. Eu não quero que alguém que trabalhe comigo pense igualzinho a mim, porque já tenho eu pensando desse jeito. É isso. Aí vem exatamente a importância da diversidade e pluralidade, inclusive de pensamentos, de criação. Então, pessoas de diferentes formações, diferentes backgrounds, é isso que faz com que aquilo onde a gente esteja trabalhando, o nosso produto, o nosso serviço, traga inovação, seja mais inovador, óbvio, porque você tem diferentes cabeças ali. Isso. Concorda? Eu tô rindo porque exemplo melhor não há. A Cris e eu, nós somos recordistas em mandar a mesma mensagem uma para outra ao mesmo tempo. E esse tipo de sincronicidade, embora seja maravilhosa, porque isso é muito vinculado ao amor e à amizade, a gente não traz perguntas diferentes que nos dão alertas diferentes. É isso. Um dia eu estava numa grande indústria que produz equipamentos de proteção para pessoas de operação. E um dia, compondo o time, trouxeram uma bailarina. E foi a primeira vez que alguém perguntou no time, mas por que isso é tão pesado e desconfortável? O olhar para a insalubridade, para o agente que fazia mal, vamos tolerar o desconforto. E ela trouxe essa pergunta. Então, a diversidade, ela vem nesse lugar. Que é isso o que a IA está fazendo hoje. As nossas perguntas, elas têm que ser poderosas. A gente lembra da Alice, quando ela encontra o gato, e ela fala, eu estou perdida, você pode me ajudar? E ele fala, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Então, se a gente não faz perguntas diferentes, a gente não tem estalo, porque muitos dos nossos preconceitos, muitos, não são por mal. Eles têm genealogia, eles são históricos. Eles são históricos. Quando a gente tem algo acontecendo, a gente precisa olhar para a genealogia das coisas. Então, quando a gente produz um lugar sem acessibilidade, se a gente produz alguma coisa que apenas uma pessoa que enxerga, que ouve, tem acesso, é porque aquela pergunta não está no teu DNA. E para isso começar a ser rápido, você precisa treinar com pessoas diferentes de você. E eu acho que é muito importante ser falado, né? Porque a tecnologia é humana, ela não nasce de máquina para máquina. Então, começa tudo com a gente. Então, quando a gente vem para um evento como esse, eu não sei se vocês conhecem um teste que é bem famoso, que é o teste do pescoço. O teste do pescoço é só você mexer o pescoço para um lado, mexer para o outro e ver quem está faltando. Ou se está todo mundo muito parecido, ou se todo mundo está se vestindo igual. Então, o teste do pescoço, ele deve ser feito digitalmente também, né? Seja quando você está abrindo um negócio ou quando você está comprando uma solução. É bom a gente olhar quem está vendendo, o que está sendo mostrado, quem é a cara da marca, porque senão a gente não tem diversidade nem futuros plurais. Bom, vocês são duas grandes especialistas em inteligência artificial generativa. Primeiro, quero perguntar aqui, quem já usa IA? Levanta o braço, por favor. Ah, bastante gente. Todo mundo. Quem não usa, vai começar a usar, porque traz uma produtividade para a gente que é impressionante. E, gente, testem. Inteligência artificial generativa não é para profissional, não é para programador, é para amadores como nós. A gente alimenta aquilo. Não precisa ser um profissional para mexer.
Eu estava agora no South by Southwest, né, no mês passado, em Austin, no Texas, e eu tive o privilégio de participar de um jantar com a Sandy Carter, uma das grandes palestrantes de lá. Ela foi eleita uma das 10 mulheres mais poderosas de tecnologia no mundo. E ela virou e falou: é um game changer, é uma mudança de jogo completamente. Não tem como você não se encantar quando você começar a usar. Então, a minha pergunta para vocês duas é a seguinte: o que dizer para quem ainda é resistente, para quem ainda tem medo do que aquilo possa trazer, para quem não quer começar a usar? Além de, eu já falei isso várias vezes, quando eu vou dar treinamento de comunicação em empresa, tem gente que fala: ah, mas eu estou muito velho para aprender. Então, gente, contrata alguém que saiba mexer, porque senão você vai ficar para trás, né? Além do clássico, se joga, experimente, até porque para a gente reclamar, a gente dizer que não é bom ou que não vai funcionar, a gente tem que testar. Mas eu sempre digo para quem vai começar... E o desconhecido que gera medo, na verdade. Então, para quem precisa... Ai, mas eu não sei nem como usar. Eu falo assim, você já pensou em ser outra pessoa? Você já pensou como você seria em um outro contexto? Então começa usando assim, usa a inteligência artificial generativa para pensar em outros perfis, outras realidades, para você sonhar via máquina. Então, porque geralmente é uma coisa que as pessoas fazem e não tenham medo, né? Bom, para quem for começar a usar IA, o que eu posso deixar de sugestão é: gente, o caminho mais curto para a frustração é a expectativa. Eu estou vendo muita gente falar: eu experimentei, e a IA não conheceu um pensador brasileiro famoso. E eu perguntei e ela não conhecia, é um absurdo. Não, é uma amostra que no Brasil poucas pessoas procuraram por isso, os dados não foram alimentados de forma estatisticamente panorâmica, então aquilo não importou em número e é por isso que não está lá. E como que a gente reverte isso? Usando, alimentando e dando feedback. O próprio ChatGPT, que é o mais utilizado, ele não tem à toa a mãozinha de curtir, não curtir e o feedback. Isso vai para um lugar. Existe machine learning, essas máquinas são treinadas. Eu comecei a usar o ChatGPT lá atrás, lá no lançamento, e ele não entendia coisas que depois de uma semana ele já estava compreendendo. Então, embora aquela base de dados ela ainda não esteja conectada à internet, diferente do Gemini, que é do Google, que está conectado, a grande diferença da IA generativa é que se você vai para uma plataforma de busca como o Google, se você não tem a palavra-chave, você não acha nada. Você precisa saber que existe, saber a palavra. Agora, na IA, você fala: eu não sei se existe, mas, e você pode descrever do jeito que você quiser, que ela vai entrar naquele banco de dados e vai falar: eu acho que isso que você está querendo é isso. Essa é a grande revolução. E não é à toa que ela é chamada também de conversacional, né? Então, muitas pessoas acham que, vou começar a usar, eu preciso fazer uma pergunta. Não, pode começar batendo um papo, perguntando, falando sobre o que aconteceu no dia. Então, essa é uma maneira de você ensinar a máquina também sobre os acontecimentos, sobre as atualizações. Então, essa é uma outra maneira de experimentar. A gente está vivendo num mundo de lifelong learning, né? Que assim, a gente tem que aprender ao longo da vida inteira. Antigamente, até eu vi isso, se eu não me engano, foi o Ian Beecraft que falou isso no South by Southwest, que é um cara que entende muito de IA também. Antigamente, a gente fazia uma faculdade, tinha o diploma e você ia trabalhar naquela carreira o resto da sua vida. Agora, não mais. Agora, a gente tem que realmente aprender todos os dias. E até, aí vai uma dica: aprenda alguma coisa nova todos os dias. E, evidentemente, que a IA ajuda muito a gente nisso. Então, diante desse cenário que a gente está vivendo, como a gente consegue entender, saber onde a gente deve investir o nosso tempo e o nosso dinheiro?
Eu acho que... Eu gosto muito de usar as crianças, nesse caso, porque criança é bicho curioso. Então, acho que a curiosidade é a maneira que a gente pode utilizar para viver essa aprendizagem ao longo da vida, né? Você precisa ser curioso, você precisa buscar, precisa questionar, para que você continue aprendendo. E outra coisa, não se aprende só. Então, as conexões, as conversas são muito importantes. Não é à toa, quando a gente fala de tecnologia, a tecnologia ancestral é tão importante. As grandes rodas, o olho no olho, a conversa. Então, isso faz com que as pessoas aprendam todos os dias e tenham curiosidade, uma pela outra, ou por novas tecnologias, ou por comércio. Antes de você responder, desculpa, Gia, que me veio aqui algo que eu queria compartilhar com vocês e com vocês. Diante da questão da ancestralidade que você trouxe, não sei se vocês viram ou acompanharam, a Oprah Winfrey esteve aqui no Brasil, ela fez uma apresentação ontem e eu nunca vi uma mulher tão potente num palco na minha vida. Muita gente chorou copiosamente durante a apresentação dela. Foi algo muito potente, muito forte. E ela trouxe uma coisa que, não sei se você chegou a ler, mas você vai gostar, tenho certeza, do que eu vou falar. Que muitas vezes ao longo da vida dela, ela entrava num lugar sozinha. Sozinha em que sentido? Só ela era uma mulher, só ela era uma mulher preta, não tinha mais ninguém ali como ela. E ela nunca se sentiu menor, pequena ou mais frágil por causa disso, porque, primeiro, ela sabia que se ela estava ali, ela merecia estar ali. E depois, ela disse, eu não entrava sozinha, eu sempre entrei com 10 mil pessoas comigo, as 10 mil pessoas que vieram ali antes de mim. É isso. Os mais velhos, né? Acho que quando a gente fala de ancestralidade, e acho que também é importante a gente pensar que aqui nesse lugar tem os ancestrais do futuro, né? Aqui a gente também está trazendo história, aqui a gente está rompendo barreiras, a gente está trazendo novas perspectivas. Estar aqui, estar sentado, então é isso mesmo, a gente nunca está só. Como educadora, não tem como, peço essa licença. Na escola, muitos de nós ficamos enfileirados, um olhando para a nuca do outro, com algumas regras disciplinares. Não pode copiar do coleguinha, não pode compartilhar o que você fez. Então, a gente trocou muito pouco, muitas pessoas, ao longo da vida. A gente começou a aprender certas coisas que a gente vai envelhecendo e a gente vai desacelerando. E eu conheço pessoas que hoje, independente da sua idade, estão mais aceleradas que nunca. Então, quando você traz sobre a Oprah, sabe, Cris? É muito poderoso quando a gente está de frente com uma pessoa com um propósito tão grande e que fortaleceu esse propósito. Ela diz, encontre a sua força, né? Eu chamo de Deus, mas cada um... A sua voz interior, que ela chama de Deus, interior. E que cada um pode chamar como quiser. É isso, essa voz interior que nos conecta a propósito, porque o nosso mundo ainda exige coragem. Você ainda precisa de coragem para ser essa primeira pessoa, você precisa de coragem para errar, você precisa de coragem para começar a empreender, você precisa de coragem para vir até aqui, conversar com alguém que você não conhece, até uma hora que você faz tanto isso, que você alcança uma maturidade, aí não é mais coragem, aí é só você começar a ter conhecimento e avançar nessa direção. Exatamente. É como ser uma liderança no meio desses ecossistemas vivos, tão conectados nessa era digital? Pode começar. Olha, uma dica muito grande. A gente precisa de certas flags, porque algumas bandeirinhas de atenção. Gente, está acontecendo com vocês de começar o dia e tanta gente falar com vocês, tanto imprevisto acontecer, que você chega no final do dia, você esquece um monte de coisa. Você promete de coração para uma pessoa, 10 segundos depois você esquece de enviar uma mensagem. Então nós estamos num momento que se a gente não tem muito lembrete, a gente acaba esquecendo, porque a pluralidade de canais ela faz isso também. Então para não errar, para nossa marca se posicionar e a gente ter saúde até,
nós precisamos primeiro de organização, de gestão, e a gente precisa ter como direcionamento algo como os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. Eu preciso ter aquelas bandeiras que quando eu tomo uma decisão, quando eu lanço o produto, quando eu faço alguma coisa, eu penso, para a igualdade de gênero, como isso está se posicionando? No combate à pobreza, como isso está se posicionando? Porque trazer essas perguntas de outros lugares, enquanto você não consegue ser tão diverso como precisamos, como poderíamos, isso é fundamental. Gi, antes de você responder, é que eu estava olhando aqui, eu falei, gente, olha que coisa curiosa. E foi totalmente sem querer. Nós tem as nossas 3 fotos aqui, nenhuma de nós está embaixo da própria foto. É a diversidade, tudo misturado, né? Ai, que demais isso! Eu acho que quando você fala de liderança, não tem outra maneira se não pensar em sustentabilidade. Hoje, um líder que não é sustentável e que não pensa na sua equipe como uma equipe sustentável do ponto de vista total, né, de impacto social, de novo, da diversidade, as coisas podem não ir tão bem. E uma outra questão que acho que é essencial para lideranças como um todo é a inteligência emocional. Hoje em dia, quando você fala assim, eu esqueci, ou a gente começa o dia, às vezes não dá nem bom dia para a equipe, você já fala, e aquela coisa que eu te pedi? Então, acho que a inteligência emocional, ela está totalmente ligada à saúde mental dos liderados, né? Então, um líder que é inteligente emocionalmente, ele é um líder sustentável também. É um líder que vai ter uma escuta ativa, que vai ter um olhar para a diversidade. Então, acho que isso é bem importante. Pode Cris, falar, Fabi, lógico. Um exemplo que eu sempre dou é aquele de você receber um e-mail agressivo, ofensivo, em um determinado momento, e você não tem coração para responder, mas precisa responder em velocidade. Se você jogar no ChatGPT e falar, eu quero responder isso aqui, mas eu preciso ser mais calmo, mais resiliente, mas manter a minha intencionalidade, há esse ajuste de linguagem. Então, até se seu coração não consegue, você pode usar a tecnologia para te ajudar nisso. Maravilhoso. A gente tem mais alguns minutos, eu tenho um monte de pergunta para elas, mas eu queria, como eu prometi para vocês, eu queria abrir para perguntas do público. Fiquem à vontade. Eu acho que alguém leva o microfone aí para vocês, aqui. Aproveita que a sua pergunta vai entrar no podcast, hein, gente? Depois tem ele ali. Boa tarde, gente. Tudo bem? Meu nome é Hugo. Primeiro, eu queria dar parabéns para vocês. Acho que vários outros painéis aqui falaram sobre diversidade no tema inteligência artificial. E esse é o primeiro painel com diversidade de fato em cima do palco. Todos os outros não tão diversos iguais a esse. Meu Pessoas Deus, diversas Hugo, eu tô discutindo toda o assunto. arrepiada. Eu também fiquei. Parabéns, gente. E acho que segundo, acho que muito se fala sobre usar a inteligência artificial no nosso dia a dia e os benefícios que isso traz, né? Eu queria entender, eu utilizo bastante, mas eu queria entender um pouquinho de quais são os riscos, quais são os malefícios que isso pode trazer, que eu acho que é um tema pouco explorado, pouco falado, assim. Eu não sei se vocês conhecem, mas tem um tema chamado... Você falou de riscos, né? Eu vou voltar na biometria. Chamado ingenuidade biométrica. Não sei se vocês já ouviram falar. Hoje em dia, somos muito ingênuos, né? Com o cuidado com o nosso corpo. Então, a gente tem um aplicativo... sua voz agora vai parecer o da Ludmilla. Aí você vai lá, deixa eu testar e ver. Ou então, você vai parecer uma princesa da Disney. Então, um dos grandes riscos é não entender o poder dos nossos dados. Os nossos dados, eles são moeda. Ou seja, nós somos um banco muito valioso. Então, acho que o primeiro risco é você não disseminar essa informação de forma correta, transparente, para que seja um problema de todo mundo, não só de algumas pessoas. Nunca coloque dados sigilosos da sua empresa, um projeto sigiloso que você esteja trabalhando no ChatGPT, porque todo mundo vai poder ter acesso àquilo. Endereço e etc. Primeiro, Hugo, não tô bem. Olha, primeiro eu quero falar para vocês que se vocês puderem assistir de novo esse painel, deixar um comentáriozinho lá,
Eu vou conectar com todo mundo. Eu sou um labrador humano. Então, eu vou atrás de cada pessoa para fazer amizade. Antes de Hugo, você responder, desculpa, vou aproveitar e fazer o merchan do programa que está, do nosso videocast que está no ar agora, o dessa semana, que está sensacional para quem curte games e para quem também não curte, porque a gente fala dos mais variados assuntos. Eu vou dar só um spoiler rapidinho, tá? Um dos meus entrevistados falou que ele foi convidado para dar uma palestra para a NASA, para falar na NASA. Falei assim, não, gente, super programador, especialista em game, na NASA, por quê? Não consegui entender. Pensem bem. Rapidinho, e eu já entrego para você. Cada vez mais com essas novas tecnologias, os astronautas vão conseguir ficar mais tempo no espaço. 1 mês no espaço, fechado dentro de um foguete. Se a gente tiver qualquer problema aqui na Terra, dá aquele, alguma coisa na cabeça, você abre a porta e sai. Você pode sair do lugar. Você está dentro de um foguete, você não tem como abrir a porta do foguete e sair. Então, qual é a ideia? Começar a usar XR, começar a usar a realidade estendida, os óculos, para tirar a pessoa, o astronauta, daquela realidade onde ele está. E conseguir mantê-lo ali dentro daquele foguete durante mais tempo. Não é genial? Desculpa te interromper. Desculpa, mas é porque a gente está esse apaixonado. episódio a gente meu está favorito. apaixonado por esse episódio. E um dos entrevistados, inclusive, é marido da Fabi. Hugo, na década de 80, nas bancas de jornal dos Estados Unidos, já tinha revistinha que ensinava a programar. E aqui no Brasil, a gente tem muito lugar que tem aula de computação de 40 minutos com máquina que não funciona. A gente tem um baixíssimo letramento digital da população. Para alguns lugares é falta de tecnologia, em outros é porque não faz sentido. Minha mãe de 80 anos, eu dei um celular para ela touch e ela não usava. Até o dia que ela foi no mercado e a moça falou, a senhora tem o aplicativo para ganhar o desconto? Aí acabou. Ah, bom. Aí tem o desconto, WhatsApp, aí tem tudo, porque aprendeu aí fez tudo na sentido. mesma hora. É isso. Então, hoje, qual que é o grande risco? Número 1, indústria do clique. Sai ChatGPT da OpenAI, no mesmo momento, outras marcas lançam produtos com nome parecido, logo parecido, cor parecida e não é. Hoje, a gente se cadastra para baixar e-book, se cadastra para saber de alguma coisa, e esses dados vão para algum lugar. Nem vou tão longe na IA. Se vocês entrarem no seu navegador, no Google Chrome, canto superior direito, configurações avançadas, e olharem quais plataformas tem senha tua, vai ter coisa lá que você não acessou. Então, teve um grande vazamento de dados, que todo mundo falou, foi a OpenAI, foi o ChatGPT, e eles falaram, nós não somos responsáveis pelo celular das pessoas. Se há um vazamento, é porque alguma coisa a gente pode ter clicado em momentos de distração, que é o que tem acontecido hoje. A gente quer resolver sempre mais rápido e está distraído para responder. E nesse momento de distração, você baixa um aplicativo e ele fala, você quer deixar o uso do seu microfone o tempo inteiro? Vai um sim. Você quer deixar a sua localização o tempo inteiro? Sim. Você é um pequeno empreendedor. Qual que é seu endereço? O da tua casa. Então hoje a gente, para escalar, para ir para o digital, a gente está indo com uma transparência que vai ser cobrada mais para frente. Como somos muito inteligentes, tem pessoas que estão tentando mitigar, resolver, trazer mais transparência, blockchain, plataformas mais seguras, e vai ficar cada vez mais seguro, porque a gente sabe que quando coloca na mão do ser humano, a gente ainda não consegue ter esse conhecimento, então precisa sair de lá, sair da fonte. Gente, tá. Eu ia falar que deu uma travada o cronômetro aqui, eu achei maravilhoso, porque aí travou, a gente não sabe quanto tempo que falta, mas temos mais 2 minutinhos. Alguém aqui tinha levantado a mão, ele ali, isso. Muito obrigado, Cristiane, para mim é um prazer. Eu estava passando, eu viajei. Meu, que alegria, porque eu me identifico, eu sou, há 100 anos atrás, a minha tataravó era escrava, e hoje a gente tem um palco maravilhoso desse,
com uma pessoa incrível, trazendo tecnologia de uma forma totalmente acessível. Então, primeiramente, você recebe a minha admiração. Não a conhecia, agora a conheço e sou fã de carteirinha. Obrigada. Tá? Trazendo essa comparação, porque venho de família pobre, cresci no meio do nada, no interior de São Paulo, Nova Granada, grandiosíssima. E daí vim para São Paulo, me formei em Direito, virei advogado, larguei, fui fazer programação, virei pesquisador da UFG, lá do CEA, do Centro de Excelência em IA, do professor Anderson Soares, professora Thelma. E hoje, respondendo à pergunta do menino ali, qual que é a visão? Para mim, eu entendo, eu queria ter a sua opinião, de que a régua zerou. A gente está no mais de um momento onde o ser humano recebe o fogo da mão de Prometeus. E isso traz um poder incrível, principalmente para as pessoas como nós, né, que viemos de baixo, sem ter representatividade, e hoje temos o início. Uma mulher negra, empreendedora, de tecnologia, das maiores feiras de marketing nesse país. Quero entender como que você vê a resolução desse... Porque para nós, tudo bem, a gente está aqui, a gente venceu. Dado que a régua zerou, como que você pretende impactar a geração ao seu redor e as gerações seguintes com o poder e o conhecimento que você tem, dado que você está nessa posição hoje? Eu vou repetir o que eu falei. Eu não ando só. E eu me recuso a andar só. Eu só vou a lugares onde eu posso levar pessoas como eu, e pessoas que, de repente, não vão poder entrar aqui porque vão perguntar, mas você está trabalhando? Não, eu vim aqui palestrar. Então, meninas novinhas, então eu gosto muito quando, toda vez que eu sou convidada para um evento, eu já chego para o organizador e falo assim, quero levar 5 meninas que estão começando na tecnologia. Uma travesti, uma mulher trans, porque é isso, eu me recuso a andar só. Eu nunca falo a palavra futuro no singular, eu sempre uso futuros, porque a gente precisa pensar nessa pluralidade. A gente não achar que a gente vai chegar sozinha em algum lugar. Sabe que a gente está fazendo isso no Web Summit, né? Exatamente. A gente tem um monte de grupos juntos, né? E a gente já conseguiu um monte de convites. A Ana Moisés do LinkedIn deu pra gente. Estamos aí arrecadando para poder exatamente levar mulheres que se interessam pelo assunto, mas que não têm a possibilidade de comprar. E para que cada vez mais gente tenha acesso e que para cada vez mais a gente veja mais pluralidade, mais diversidade nesses segmentos todos. Obrigada pela sua pergunta. Obrigada pela sua pergunta. Gente, ela já levantou a placa ali de encerrar. Eu podia fingir que eu não estava vendo, mas eu acho que não seria muito legal, porque temos ainda outros conteúdos, a gente está encerrando esse palco, mas tem outras coisas acontecendo em outros palcos, então agradecer muito a vocês. Obrigada de verdade, obrigada pelas perguntas, foi uma delícia e assistam que vai virar um podcast que a gente vai colocar no ar no Tecnotalk. Vão lá no YouTube, se inscrevam, bota o sininho para saber quando entra conteúdo novo. Agradecer especialmente a vocês duas maravilhosas. Obrigada 1 milhão de vezes. Eu sei que vocês são incríveis, mas vocês brilharam hoje aqui nesse palco. Obrigada. Uma salva de palmas aqui para elas. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada.